Boa noite a todos. Graça e paz, irmãos. Se você parar e pensar, esses 3 últimos dias que nós estamos festejando, que na verdade o mundo cristão festeja, são os 3 dias que mudaram a história, né? A história da humanidade. Mas hoje, em particular, eu gostaria, se você tiver uma Bíblia aí na sua mão, aí pertinho de você, um texto que está em Lucas, no capítulo 24. Eu tenho pensado muito sobre, assim, eu tive uma época na minha vida que eu falava a respeito de Deus no sentido de acreditar, né? Então, muitas pessoas na minha adolescência, em vários momentos, indo, às vezes, numa celebração dentro de uma igreja, um casamento. Algumas pessoas perguntavam, você é jovem e tal, você acredita em Deus? Lógico, acredito. Então, acreditar em Deus é uma declaração comum no nosso país. Já não é comum mais, por exemplo, na Europa. A Europa é um continente que já está se declaram, na verdade, um continente ateu. E o pessoal sempre volta e meia perguntando, e eu sempre falei que eu acreditava em Deus. Mas, olhando lá para trás, interessante, eu acreditava em Deus, mas isso não tinha significado nas decisões da minha vida. Não tinha significado. Era como Deus um apêndice, né? E em alguns momentos eu pensava nele para quebrar o galho de alguns problemas que eu me enfiava. E aí eu recorria a Deus, não sabendo muito bem como ele era, mas sabendo, como a gente sempre aprende, né? Que Deus é bom e que Deus socorre o necessitado, né? Então, eu fazia isso. E aí hoje eu olho algumas pessoas e vivem algo parecido como eu vivia, né? Acreditando em Deus, se declarando cristão, né? Por acreditar em Deus, mas assim a sua vida cheia de altos e baixos, a sua vida cheia de incertezas, tomando decisões precipitadas, se arrependendo de decisões, buscando melhorar nas decisões, e assim vai tocando a sua vida, né? Então, muitos, na verdade acho que todos, né? Todo homem, toda mulher procura encontrar um equilíbrio na sua vida. Todas as pessoas procuram encontrar bem-estar, segurança. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, nessa terra, busca isso. E as pessoas estão aí, procurando de várias formas, né? Na riqueza, na beleza, né? Outros procuram a sua segurança nos recursos intelectuais, encontram, né? Nisso tudo algumas coisas, mas mesmo assim, lá no secreto, né? Da sua casa, muitas vezes no seu quarto, as pessoas estão abatidas, mas na rua, sempre com um sorriso no rosto, né? Não querem se revelar, se mostrar, porque a tristeza expressa muitas vezes fraqueza. E eu queria compartilhar com você essa mensagem. É um texto que está relatado, mas foi declarado há muito tempo atrás. Lucas capítulo 24, versículo 5 e em diante. É na parte da ressurreição. É um outro texto, né? Nós lemos no início o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é o evangelho mais voltado para o povo judeu. Mateus tinha a intenção de mostrar para os judeus que Jesus era o Messias. Aí você vê lá no Evangelho de Mateus muitas citações dos profetas, né? Justamente para mostrar ao povo judeu que Jesus era a manifestação daquele que estava sendo esperado, né? O Messias. Lucas, já um médico,
assim, muito detalhista. Inclusive o evangelho, o começo do evangelho de Lucas, mostra Lucas dizendo que ele teve um cuidado de preparar todo o relato em ordem cronológica. Se você for ler o evangelho de Mateus, você vai ver isso. Então, Lucas disse que ele estaria escrevendo sobre fatos. Está aqui um fato. No primeiro dia, versículo 1, evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Então aqui Jesus já estava no sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexos, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou, irmãos. Você pode até então não crer, mas eu estou dizendo, é um fato, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou o 3º dia. As correntes da morte não seguraram Jesus. Tremendo. Eu já vi muitas pessoas no sepultamento, vários sepultamentos. Quantas pessoas, né, nós vemos em momentos assim, num desespero, tentando de alguma maneira resgatar o morto da condição que está, com choro, com gritos, falando com ele como se ele estivesse escutando. É interessante, ali mostra tanta fraqueza do homem, a fragilidade do ser humano, às vezes até insensatez, né? Está revelada ali. Mas as pessoas fazem isso. Agora, quando nós chegamos e falamos assim: olha, eu tenho uma boa notícia para você. O homem pecador, ele tem uma palavra de condenação sobre ele. Mas a boa notícia é que Jesus morreu no nosso lugar. Ele foi na cruz para pagar o preço desta condenação. E ele pagou o preço. Ele fez isso. E aí a pessoa fala assim: tá, mas se ele morreu, e aí? E aí que ele morreu e ressuscitou. Isso é sobrenatural, queridos. E isso vai na palavra, e você vai ver a declaração que diz o seguinte: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em manifestação do poder de Deus. Aleluia. As pessoas conhecerem a Deus não faz delas pessoas que estão no reino. As pessoas acreditarem em Jesus Cristo não as coloca fazendo parte do reino de Deus. Só existe uma porta que está aberta para que qualquer um entre no reino de Deus. E essa porta chama-se Jesus Cristo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não reconhecer Jesus como um Salvador. Salvador, por quê? Porque salva o pecador da condenação eterna. Salva o homem da condenação eterna. Foi falado aqui no teatro que a alma continua, não é isso? Tá certo? Tá certo. Agora, ela não quer dizer que ela continue e vai para estar com Deus. Segundo Jesus, existem 2 lugares. Um, a vida eterna, e o outro, a perdição.
lugar de luz, lugar de trevas. Lugar de paz, alegria e gozo e lugar de sofrimento eterno. Não sou eu que estou dizendo isso. A palavra de Deus, relatos de pessoas que andaram com Jesus e escreveram, e está relatado nos evangelhos. Então Jesus declarou isso. Ele que disse: olha, existe salvação para o pecador, mas se você não entender isso, você não aceitar, não me aceitar, você já está condenado e vai perecer eternamente. E eu fico maravilhado, porque quando a gente ouve algumas palavras, muitas vezes nós queremos provas disso. E uma das provas é que Jesus ressuscitou. Nós ouvimos falar de muitas coisas, tem pessoas que dizem que não, Jesus não ressuscitou, foi o exército romano que roubou o corpo de Jesus. Aí outros dizem, não, foi os próprios discípulos de Jesus que roubaram o corpo de Jesus. Qualquer uma dessas afirmações, se fossem os discípulos, a fé deles seria vã, porque Jesus declarou que iria ressuscitar. Então, se eles tivessem que recolher o corpo de Jesus para escondê-lo, para que as pessoas acreditassem no que eles estavam dizendo, então eles seriam fanáticos, seria uma religião vã. Se o Império Romano roubou o corpo de Jesus, eles não seriam sábios, porque eles estariam intensificando a fé dos cristãos. Não é isso? Mas a própria palavra de Deus diz que depois que Jesus ressuscitou, mais de 500 seguidores viram Jesus. Isso está relatado. Mas mesmo que você que esteja aqui venha dizer assim, pastor, mas tudo bem, isso aí é você quem está dizendo. Eu vou dizer para você, há uns 20, eu não sei se é 28 anos, a minha esposa que sabe, meu tempo de conversão é 28 anos atrás. 28 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu sempre fui um questionador de muitas coisas da vida. As pessoas não me convenciam fácil, tinha que me provar. E eu era um religioso, mas por que eu estou aqui nessa noite? Porque há 28 anos eu caminho com Cristo, declaro essa palavra, caminhar com Cristo. Porque há 28 anos atrás eu resisti a ouvir essas palavras. Eu falo, isso aí eu já ouvi demais, eu já fui em várias formas de culto que falam de Jesus, e eu sei muita coisa, ouvi muita coisa, e na verdade cada um pensa do jeito que quer. Mas o negócio é o seguinte, eu tive coragem de ler esta palavra, e essa palavra começou a mudar a minha vida. As outras que eu ouvi, até então não mudaram a minha vida. E essas palavras começaram a mudar a minha vida. E aí eu comecei a ler e dizendo que estas palavras são poderosas para transformar. E aí eu comecei, mas isso é verdade, não está mudando. A minha vida está mudando. Então, aí eu cheguei em alguns textos que diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, vivifica a sua palavra. E aí eu não pude dizer que não era verdade. Eu falei assim, é uma verdade. Então ele vive. Eu cheguei a uma conclusão, ele vive. Esses olhos naturais não veem, como você também não vê o vento, mas você pode dizer, quando está ventando, você fala, hoje está ventando. Você não vê vento, você vê a ação do vento. Você sente o vento na sua pele, mas você não vê vento. Nós não vemos Deus com os olhos naturais, mas com os olhos naturais nós vemos a ação de Deus.
com os olhos naturais, você vê a ação de Deus em pessoas, e aquele que, com passo de fé, acredita na mensagem da salvação, e acredita então que Jesus é o Salvador, e que Ele deve assumir o controle da nossa vida, então ser o Senhor da nossa vida, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus vem e nos sela para a salvação. Somos selados, o Espírito de Deus vem habitar em nós, é algo espiritual, é uma obra espiritual, seus olhos não veem, mas algo sobrenatural acontece. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu comecei a sentir algo que nenhum toboágua me deu, nenhuma roda gigante me deu, nenhuma montanha russa me deu, nenhuma corrida de carro me deu. Sentir a presença de Deus no nosso interior é algo impactante, não tem palavras, é maravilhoso e que traz o quê? A paz que o mundo não pode dar. Aí você vai lá em Filipenses no capítulo 4, quando Paulo fala à igreja em Filipos, olha, num trecho, ele vai falando, né, para as pessoas buscarem a Deus em oração, e aí ele chega num pedaço do verso e fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí eu li e falei assim: hoje é uma verdade na minha vida. Mas o cristianismo se enfraqueceu, queridos. No decorrer da história do nosso país e do mundo, as pessoas tentaram ajeitar o cristianismo dentro da sua maneira de viver e dentro da sua necessidade de viver coisas que não são compatíveis com o plano de Deus para a nossa vida. E aí o cristianismo foi se enfraquecendo, a mensagem da salvação foi se enfraquecendo. E nós estamos aqui nesta noite para dizer para a igreja e para você que aceitou o nosso convite, que Ele está vivo. Ele está como Ele sempre foi, né? A palavra de Deus em Apocalipse diz que a pessoa de Jesus não está mais naquela figura do servo que veio, destituiu da sua glória e veio na forma de homem e veio para servir ao homem. Ele ressuscitou, e o apóstolo Paulo diz que Ele ressuscitou para ser Senhor. Se você abrir o capítulo 2, 1 ou 2, agora não lembro, de Apocalipse, você vai ver o Jesus glorificado, revestido de majestade e glória. Jesus, Ele é uma realidade. Ele está ao lado direito de Deus Pai, mas quem está então aqui? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. O próprio Deus, amém? O próprio Deus, Ele vive, irmãos. Nós estamos convidando você para ter uma vida com o Criador. Não é uma vida com uma pedra, não é uma vida com um pensamento filosófico, mas é uma vida com um ser real. É um ser espiritual, real, que criou todas as coisas e que planejou algo maravilhoso para mim e para você. E que muitas pessoas estão acreditando, estão entregando suas vidas para viver e aceitar, né, aquilo que Ele planejou. Eu quero então este plano na minha vida. Eu fiz isso há 28 anos atrás, porque eu também tinha carrão, né? Tinha um carrão. A Cris andou um tempo no meu carrão. Pois é. Ela só faz, me trouxe uma lembrança triste agora. Andava de carrão, tinha uma boa posição social, mas no secreto do meu quarto, uma pessoa insegura, tentando cavucar espaço na sociedade de várias maneiras, bebendo, às vezes usando algumas coisas não muito permitidas na nossa sociedade, né?
tentando, buscando espaço, buscando ser aprovado, né, por grupos sociais. Interessante isso, todo mundo faz isso, né? E a resposta é que a gente sempre tem que estar tentando, né? Então compro um carro hoje, aí o vizinho compra o melhor, me ferrei. Aí tem que comprar um outro melhor ainda, porque senão ele está por cima. Como é hoje assim, né? Essa vida materialista. Aí é interessante que a gente se preocupa com o que a gente não conhece, né? Já parou para pensar a loucura da humanidade? A vaidade é se preocupar com aquele que você não conhece. O que ele acha de mim? Ele não te conhece, ele não me conhece, né? Mas quando a gente entende o sentido da nossa vida, quando você entender por que você foi criado por Deus, é confortante, é bom demais. E saber que quando nós fomos criados por Deus, aí você não, eu fui criado por meu pai e minha mãe, mas está debaixo de uma permissão do Criador, senão você não seria gerado, né? Então, se você está aqui nessa noite, primeiro você aceitou um convite de uma pessoa que te considera muito, que valoriza a sua alma, e por isso te convidou. Por quê? Porque a sua alma tem um destino. Quem decide é você, não é Deus, é você. Deus aponta os dois caminhos e você diz qual o caminho você vai seguir. Eu gostaria de dar a oportunidade nesta noite. Você ouviu a peça, eu não preciso pregar sobre o que foi dito. De uma forma alegre, divertida, foi comunicado que nós precisamos tomar uma decisão. O cristianismo que eu aprendi antes de estar na igreja evangélica foi: todos são filhos de Deus. Aí um dia uma pessoa leu um texto para mim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu li aquele texto, eu falei assim, mas se eu sou filho de Deus, por que esse texto existe? A todos quantos o receberam? Mas eu não recebi nada, eu não recebi Jesus. Então, se eu não recebi, eu não sou filho de Deus? Aí, eu comecei a ficar preocupado. E essa é a verdade, a palavra é a verdade. Aqueles que receberem a Cristo como Senhor e Salvador se tornam filhos de Deus. Aqueles que não fizeram isso ainda são criação de Deus, mas não são filhos. E como filhos, somos herdeiros. Quando não somos filhos, ainda não temos a herança. Mas quando nos tornamos filhos de Deus, temos a herança, essa salvação e todas as promessas que o Senhor tem destinado para aqueles que são chamados povo de Deus. Amém? Falo essas palavras sem nenhuma intenção de ofender você que está aqui nessa noite, mas nós falamos do que está escrito nas Sagradas Escrituras, chamado Bíblia, né? Está aí o texto. E eu queria dar a oportunidade para você. Se você está aqui nessa noite e você não tem certeza, olha, eu acho que eu tenho Deus na minha vida. Opa, é muito sério, você viu aqui, é muito sério achar. Porque se você tem Cristo, você está salvo. Se você não tem Cristo, você não tem o Espírito Santo de Deus e, portanto, você não está salvo. E eu queria dar uma oportunidade para você. Se você deseja ter a segurança, a certeza da sua salvação, e você quer que o plano de Deus, aquilo que Ele planejou para o homem, seja uma verdade na sua vida, eu gostaria de dar essa oportunidade. Gostaria que você fechasse seus olhos, baixa um pouquinho a sua cabeça, e vamos orar. Você que não fez essa entrega de vida ainda, está cansado, né, de tomar essas decisões que falamos no começo do culto,
não consegue acertar, não consegue crescer na sua vida pessoal, não tem paz interior, eu convido você a sair desta realidade e entrar na nova realidade, a realidade da nova vida, a vida com Cristo. Senhor Jesus, nesta noite, ore junto comigo, você que quer tomar esta decisão. Nesta noite, eu abro o meu coração e te recebo, Jesus, como meu Salvador, porque eu reconheço que o Senhor foi ali na cruz do Calvário para pagar o preço que eu deveria pagar, que o preço é a morte. Segundo a palavra diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor morreu no meu lugar, Jesus. O Senhor me salvou da condenação, porque o Senhor morreu a minha morte. E eu coloco agora o Senhor como Senhor da minha vida. Aquele que agora vai me instruir na maneira como eu devo viver sobre a terra. O Senhor vai me instruir e revelar as promessas e o teu reino para mim. Assume o controle da minha vida, Jesus, na pessoa do teu Santo Espírito, porque o meu coração agora é teu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, você pode ter a certeza que você nasceu de novo. Você agora está nascendo para uma vida com Cristo. E te oriento agora a ser instruído, em tudo aquilo que diz respeito à nova vida. Você precisa vir a esta igreja, ou uma outra igreja que compartilhe a palavra do Senhor, para que você conheça e viva na direção de Deus. Amém? Então, pare de buscar Deus em coisas, em lugares que você não vai encontrá-lo. Porque dessa maneira você está como aquelas mulheres, procurando Ele no meio dos mortos. Ele está vivo. Ele está vivo para estabelecer tudo aquilo que Ele prometeu, que está relatado nas Sagradas Escrituras. Se você crê, você vai viver isso. Amém? Glória a Deus. Nós estamos um pouquinho avançados no horário, mas eu preciso fazer isso nesta noite. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Talvez você fale assim: ué, mas hoje é Páscoa, por que você está celebrando a ceia? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, usando o pão representando o corpo de Jesus, que foi entregue por nós na cruz, e esse suco de uva representando o sangue de Jesus, derramado ali na cruz, na verdade nós estamos celebrando a Páscoa. A Páscoa não acontece só nesta data, todo mês nós celebramos a Páscoa. E nesta noite nós vamos fazer diferente. Lá no texto de Isaías, no profeta Isaías, um homem de Deus, usado de forma tremenda por Deus, ele traz uma revelação, inspirado por Deus, ele traz uma palavra profética, dizendo que o Messias iria morrer por mim e por você, dizendo que ali a morte de Jesus na cruz iria impactar a vida de muitas pessoas. Ele diz o seguinte, que ali na cruz o Senhor levaria todas as nossas dores, os nossos sofrimentos e as nossas enfermidades. O castigo que estaria sobre nós, Ele levaria ali na cruz. Todos conhecem? Já ouviram algo assim? Já? Na igreja católica se fala, na igreja evangélica se fala. Tenho certeza nesses dois lugares fala. Nós vamos participar da ceia do Senhor hoje. E eu queria enfatizar esse texto.
Deus não é fraco. Deus não é fraco. Deus não é mentiroso. Deus é a verdade. E Ele é poderoso. Ele criou do nada, Ele criou tudo. Ninguém pode fazer isso. Do nada, tudo, ninguém. Nenhum outro poder ou força pode fazer isso. Apenas Deus pôde criar do nada todas as coisas. Se isso é real, nada é impossível para Deus. E Ele declarou, o profeta Isaías declara em Isaías, no capítulo 53, que ali na cruz seria levado as dores, sofrimentos, enfermidades. Eu sou testemunha viva de que Jesus vive. Sabe por quê? Porque essa palavra já se cumpriu na minha vida. Quem aqui já foi curado por Deus? Levanta a mão. De enfermidades mesmo. Olha. Tá vendo? Pode olhar ao seu redor aí. Levanta a mão com vontade, irmão. Testemunha aí. Levanta o braço. Quantas pessoas, né? Baixa sua mão. Como Deus é real, eu quero dizer para você que Jesus falou daquele que seria o inimigo das nossas almas. Ele falou de um ser espiritual que lá muito tempo atrás foi criado por Deus, mas ele teve a intenção de assumir o lugar, o trono de Deus. E hoje conhecido como anjo caído, hoje conhecido como Satanás, hoje conhecido como o cão, né? Hoje conhecido como, o que mais? Encardido, Lúcifer. Este ser, queridos, não é uma expressão literária, não é um nome dentro das Sagradas Escrituras, mas ele é anunciado para nós como o enganador, o mentiroso, o destruidor, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Esta noite é noite de libertação. Porque a Páscoa é libertação. A primeira Páscoa celebrada não foi quando aconteceu o que aconteceu com Jesus. A primeira Páscoa aconteceu lá atrás, na libertação de um povo do Egito. O povo hebreu foi liberto do cativeiro do Egito. Uma libertação tremenda, uma forma maravilhosa, cheia de sinais e maravilhas aconteceram naquela época. As tentativas de impedimento existiram, mas nenhuma delas foi suficiente. O que Deus planejou, Deus cumpriu. O que Deus planeja hoje, Deus cumpre, querido. O que falta é você deixar Ele conduzir a sua vida. O que falta é você acreditar um pouco mais e acreditar menos nas circunstâncias e acreditar mais em Deus, no que Ele pode fazer, porque se você deixar, Ele vai mostrar que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Hein? No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão, um altar de sacrifício ele farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Naquele dia a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão.
sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No Calvário desta vez, sozinho o filho está, sacrifício de justiça eles farão. Oh, oh, o seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. E naquele dia a Bíblia conta, o Cordeiro escapou e o Filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. No memorial Deus revelou o que faria ao pecador, e no Calvário Ele fez, libertou-me por amor. Sem sangue, sem entrega, sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o Filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Enquanto os diáconos estão distribuindo, completando o que eu estava dizendo, aquele que veio para roubar, matar e destruir é uma realidade também. E a palavra de Deus diz pela boca do Senhor Jesus que o príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens. Quem é esse príncipe deste mundo? Este que veio para roubar, matar e destruir. E uma das coisas que no decorrer da história aconteceu, que é algo muito sério, enganoso, foi no decorrer do tempo a humanidade achar que essa figura não existe, né? Muitas correntes dizem que a expressão do diabo é a expressão da maldade do homem, que não é um outro ser, um ser espiritual, que nada disso. Mas quem diz isso é um grande engano, porque da boca do Senhor Jesus Ele disse que Ele é real. Nós precisamos ter a nossa vida segura com Cristo. Eu e você, eu gostaria que você entendesse que muitas coisas você pode ter o controle, mas eu vou dizer uma coisa para você: nada nesta vida acontece sem uma liberação espiritual. Nada, absolutamente nada. Uma pessoa
Se ela morre, é porque existe uma questão espiritual nisso. Pastor, mas o idoso morre. Então precisa de uma liberação? Sim, houve uma palavra que a morte entrou sobre a terra, né? Entrou na terra. E acontece. Eu espero que você não fique assim espantado com o que eu vou falar agora. Mas nessa caminhada de 28 anos com Deus, eu vi muitas pessoas viverem uma vida difícil e algumas não tão difíceis. Mas conforme a gente teve oportunidades de orar com pessoas, nós percebemos que nessa caminhada muitas pessoas não perceberam que estavam debaixo justamente de forças espirituais que não são forças espirituais do reino de Deus, mas das trevas. Pastor, mas essas pessoas me encheram com coisas assim de trevas? Não, algumas não, outras sim. Outras sabiam com o que estavam mexendo e outras não se envolveram com nada espiritual. Mas, querido, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está debaixo de uma influência maligna. É só você olhar o mundo. Não é de Deus isso. O plano de Deus não é o que está acontecendo pelo mundo. Então, nesse momento da ceia, representando a Páscoa, representando a libertação, um povo foi liberto de um cativeiro de 300 anos, aproximadamente. Muitos morreram ali, muitos sofreram ali, perderam a sua identidade como povo de Deus. A identidade que eles tinham era de escravos. 300 anos, um povo perde a sua identidade, né? Muitos de nós estamos nessa condição. Não sabemos quem somos mais. Não sabemos o que significa ser filho de Deus. Mas hoje você está aqui com a oportunidade de não apenas ouvir, mas de ouvir a mensagem que liberta. A mensagem da salvação é a mensagem da libertação. Aqui está o texto. Isaías 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Versículo 5, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos curados. Aleluia! Esta palavra é verdadeira. Que ela se manifeste na sua vida em nome de Jesus e na sua família. Amém? Presta atenção aí, irmão. Ouça aí. Amém? Eu cheguei no culto hoje, eu estava com uma febre de 38,5. E estava doendo muito o meu corpo. Agora o pastor lendo essa palavra, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele levou toda a minha dor de cabeça, toda a minha dor na coluna que eu estava agora. Levou tudo. Eu não estou sentindo mais nada. Aleluia. 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 Deus está vivo, irmãos. E Ele está aqui. Não está lá fora, não, está aqui. Amém? Vamos orar? Então nós vamos orar assim. Se aproximou aí da sua família? Junta aí, vamos fazer uma baguncinha aí. Esposa, esposo, filhos. Preste bem atenção, irmãos. É mais do que uma baguncinha santa, né? É mais do que isso que nós vamos fazer agora. Essa é a palavra de Deus que foi proferida aqui nessa noite.
Não importa como você esteja hoje em questão de conhecimento de Deus. O que importa é se você deseja isso e se você quer a bênção de Deus na sua casa. Se você quer isso, nós vamos orar agora e Deus vai fazer a parte dele, amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz sobre enfermidades que o Senhor levou ali na cruz do Calvário. A Tua palavra fala, Senhor, da paz que pode existir no nosso coração, porque, Senhor, todo sofrimento foi levado pelo Senhor ali na cruz. Portanto, Deus, a enfermidade, a falta de paz que ainda existe ou perdura na vida, Senhor, de pessoas, Senhor, que isso agora seja removido em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós rejeitamos, Senhor, porque se nós como povo Teu, nós cremos na Tua palavra, nós cremos em toda ela, portanto a enfermidade não pertence à nossa vida, o tormento, a angústia, o sofrimento da alma não pertence à nossa vida, nós rejeitamos isso em nome de Jesus. Agora, Senhor, que a paz do Senhor, que excede o entendimento humano, venha agora, Senhor, preencher os corações em nome de Jesus. E toda enfermidade, declaramos cancelada agora em nome do Senhor Jesus. Cancelada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu cancelo toda obra espiritual lançada por feitiços. Eu cancelo agora em nome de Jesus. Não prospera mais. Declaro anulada, quebrada em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro as mulheres abençoadas, as jovens abençoadas. Senhor, que elas saibam se preparar para o casamento. Eu cancelo, Senhor, toda palavra de engano. Eu cancelo, Senhor, toda palavra mentirosa. Eu cancelo, Senhor, toda palavra que muitas vezes anuncia no meio de uma família, Senhor, que os casamentos terão problemas, que naquela família só existe separação. Eu cancelo isto em nome de Jesus, porque a Tua palavra nos instrui. E o Senhor diz que se o Senhor edificar a casa, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Assume, Senhor, o controle da nossa casa. Assume, Senhor, a direção da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu declaro na autoridade do nome de Jesus um tempo de libertação sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.